Olá, eu sou Osmar Santos, psicólogo clínico junguiano, trabalha com a psicologia transpessoal. É a psicologia que trabalha com o inconsciente, através dos sonhos, imaginação ativa e obra de arte. Quero falar para você agora sobre o tema principal que aparece no consultório. Eu acredito que seja o tema principal das pessoas, de um modo geral. É sobre o relacionamento. Os relacionamentos, eles encontram muita história de crise e de todas as formas, numa perda de recursos enormes, ressentimentos, sentimento de culpa, busca da justiça ou busca da medicina para poder conter os processos depressivos e ansiedade, por conta que as pessoas não conhecem a dinâmica do inconsciente. A questão principal é que a pessoa projeta sobre o outro, inconscientemente, as necessidades da sua existência, esperando que o outro possa resolver essas questões. Isso é impossível, porque cada um tem a sua própria história interna, totalmente independente, que não pode ser resolvida por ninguém, exatamente ninguém. Essa questão, então, nos leva o que o Dr. Hollis fala no livro A Passagem do Meio, que nenhum relacionamento pode ser mais importante do que o relacionamento de você com você mesmo. Ou seja, o relacionamento da sua personalidade com seu inconsciente. No inconsciente, desde os primórdios da psicologia como a ciência, está reprimido tudo aquilo que você não conseguiu resolver. E isso é feito para que você possa continuar vivendo e um estado de ansiedade ou depressão não consiga dividir a sua personalidade, criando uma neurose ou então uma situação ainda mais complicada, que é a questão do que eles chamam de borderline, ou seja, a pessoa que tem comportamento contraditórios a respeito das questões dela. O inconsciente, ele tem a sua dinâmica e ele não tem compromisso com todo o estado de escolha da personalidade. A personalidade trabalha a partir do cérebro, de um mundo lógico, de um mundo marcado pelos conceitos das coisas. Então, o cérebro lógico é a sede do problema da questão cognitiva da personalidade. Quando se desenvolve a relação com o inconsciente, nós estamos em contato então com a outra parte que nós vamos explicar com detalhes, que é a inteligência do coração. Enquanto o cérebro julga, coloca conceitos, divide, classifica, o cérebro do coração, ele não faz isso, ele é apenas um observador e tem a condição de reunir duas energias, duas questões contraditórias, sem nenhum julgamento, criando um tipo de harmonia entre elas. Esse é o próximo passo do desenvolvimento humano, desenvolver a inteligência do coração. O coração é a sede da alma, e a alma é a parte intermediária que liga a nossa personalidade à nossa realidade interna, a nossa verdadeira identidade. Essa verdadeira identidade, ela é definida como sendo a criança interior, ou a criança divina. Então, um relacionamento, ele só pode dar certo quando uma pessoa não precisa mais da outra. Uma pessoa não precisa mais da outra quando ela cuida das suas próprias necessidades internas, de todo o material que está reprimido no inconsciente, e as suas relações de família, que muitas vezes interferem nas relações também dos relacionamentos.
A questão principal, existe duas formas então de acolher o outro. Se você acolhe a nível do ego, a nível da personalidade, você cria julgamento e você vive reclamando que aquela pessoa não te atende, ou que ela não é bem a pessoa que você pensou que ela era. Porque quando acontece no início do relacionamento, você faz naturalmente uma série de fantasias esperando que a pessoa possa cumprir aquilo. Ela nem pode cumprir e nem sabe o que é. No outro caso, quando você acolhe a nível da alma, então você entende a pessoa como um todo sem precisar julgar. Só que quando nós falamos para a pessoa acolher a outra a nível da alma, seja no relacionamento afetivo, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento social ou profissional, ela pensa que ela tem que defender os direitos dela, tem que defender o espaço dela, e que se ela fizer concessão ao outro, a outra pessoa vai ficar cada vez mais folgada. Não é isso que interessa, porque quanto mais você atende a pessoa a nível da alma, sem julgamento, mais vazia ela vai ficando das suas projeções, até o ponto que ela acaba descobrindo que a questão é uma questão interna, que a questão é a questão dela. Então, aí, quando você projeta sobre o outro alguma coisa que você acha que o outro deve cumprir, você está lidando com a necessidade interna, com uma questão sua. Esse é o início da necessidade. O início da relação, através da necessidade interna, gera a expectativa. E a expectativa que não pode ser cumprida gera frustração. A frustração leva à luta. E você volta novamente para a necessidade que não foi resolvida. Então, é por isso que o relacionamento só dá certo quando um não precisa mais do outro. Aí você pode estabelecer uma parceria sendo do jeito que o outro é e do jeito que você é. Então, nós só não precisamos mais do outro quando a gente cuida das nossas próprias questões, e cada um tem as suas próprias questões diferentes. Então, voltando, o acolhimento na mente lógica, no ego, na personalidade, representa uma questão de necessidade, uma questão de você julgar que você está ou não sendo atendida. E o acolhimento do outro na alma, você não faz julgamento, você compreende as dificuldades dele e tem também a certeza que em algum momento a consciência dele vai se manifestar, que é uma coisa que não cabe você resolver qual seria esse momento do despertar. Então você acaba com as relações que nós chamamos de relações abusivas, onde acordos unilaterais ou laterais são feitos para que a relação continue. Quando você entra numa crise no relacionamento, ela gera um estado de ansiedade ou depressão. Você pode buscar uma solução medicamentosa, que vai lidar apenas com o sintoma, não vai criar nenhuma consciência. Você pode desenvolver ressentimento julgando o outro. Você pode desenvolver sentimento de culpa julgando a si mesmo, que você não se respeitou, você foi bobo, coisa parecida, devia ter falado isso, ou devia ter feito aquilo. Ou então, em outros casos, você muitas vezes busca a justiça, que no fundo não vai resolver a sua questão. Qualquer que seja a dificuldade que você tenha, você só pode resolver se você for portador dos opostos. Quer dizer, se você conseguir assumir o papel naquilo que você entende que foi abusado. No sentido lógico, talvez tenha sido. Só que aí entra uma outra questão fundamental. Isso é extremamente profundo e é extremamente poderoso. Quando você começa a ver que você se tornou disponível para ser abusado. Seja em relações de negócio, seja em relações afetivas, seja em relações sociais de amizade ou familiares. Então, nós
precisamos cuidar de nós mesmos. Para cuidar de nós mesmos, essa é uma outra questão que eu vou fazer uma live específica hoje, às 15 horas, a respeito da entrada no inconsciente. Porque você vai ficando dividido, vai ficando cada vez com a personalidade mais empobrecida, com pouca capacidade de reação, porque o material que você não pode lutar com ele, que você não pode resolver, ele vai ficando reprimido. E algumas pessoas, quando ficam frustradas, como eles têm às vezes um baixo limiar de frustração, eles desenvolvem um estado de histeria momentânea. Isso é quando a pessoa perde completamente a paciência, joga as coisas, agride a si mesmo, agride os outros, entra num estado de insolvência total. Então, voltando à questão, os relacionamentos abusivos, eles acontecem quando a pessoa pensa que o outro pode cumprir aquilo que ele precisa resolver. E os relacionamentos curadores são aqueles onde cada um cuida de si. Muito obrigado, não deixe de visitar o blog do osmar.com.br. Eu tenho já uma larga experiência nesse tipo de trabalho, sou em Brasília há mais de 20 anos. Eu agradeço a sua atenção.